Glórias a Deus. Irmãos, hoje a palavra é uma bênção, é sobre as Escrituras, amém? Por isso quero pedir para você depois ficar com a Bíblia aberta, porque nós vamos comer Bíblia hoje. Glórias a Deus. Abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 e o versículo 26. Irmãos, é muito interessante. O tema da mensagem desta noite é o seguinte: entende tu que lês? Irmãos, é muito engraçado, é que o Espírito Santo de Deus, ele me deu esse tema assim, no momento muito oportuno. Eu estava meditando em uma outra passagem, nós vamos ler depois, e quando eu estava encostando assim, a minha cabeça na parede, assim, pensando: Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? Aí o Espírito Santo de Deus falou assim: entende tu que lês? E rapidamente veio, irmãos, a palavra na minha mente. Eu me lembrei dessa mensagem, dessa passagem bíblica. Olha como o Senhor é maravilhoso, irmãos. Glórias a Deus. Por isso que a mensagem hoje vai ensinar você, aleluia, Jesus, o que as Escrituras podem fazer nas nossas vidas, amém? Os irmãos encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Amém. Vamos ler. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentando em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Amém? Coloca a tua Bíblia no banco rapidamente. Em algumas, em outras Bíblias, né, está escrito assim: entendes tu que lês? Vira para o teu irmão e pergunta: você entende as Escrituras Sagradas? Pergunta de novo: você entende as Escrituras Sagradas? Glórias a Deus. Então o Espírito Santo vai nos dar uma estratégia, vai nos ensinar como a gente deve entender a Bíblia, amém? Cante comigo assim esse refrão: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Pra que, igreja? Pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ter uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Essa igreja, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver. O que, igreja? Tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aplauda, Senhor. Sente aplaudir ao Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Gostaria de pedir pro mocinho aqui do teclado aqui, vem fazer um som abençoado aqui, bem suave. Aleluia. É a coisa mais linda de Jesus, aleluia. Irmãos, eu fico muito contente de ver os jovens aqui. Por quê? Porque nós sabemos que os jovens, eles têm muita dificuldade
de entender as escrituras sagradas. E às vezes eu observo, quando os jovens eles vão ler a Bíblia, eles tropeçam um pouco, né? Eles às vezes têm um deslize, eles não respeitam as vírgulas, né? Assim, louvado seja o nome que isso acontece, irmãos. Tem muitos jovens que comem as vírgulas, né? Comem os pontos, o ponto final, e o que acontece? Aí ele não entende a palavra de Deus. Então o primeiro passo para o jovem, para o irmão, para a irmã, entender as escrituras, é entender também as vírgulas, os pontos, amém? Sabe por quê, irmãos? Porque há uma grande diferença numa frase, quando você coloca a vírgula e quando você tira. Então, se isso acontece, isso dificulta o entendimento da palavra. Quem está entendendo? Amém? O primeiro passo é esse. Mas, irmã, eu tive pouco estudo, mas o Espírito Santo de Deus, Ele te deu a unção para você saber de tudo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer que nós tenhamos conhecimento da verdade. O primeiro passo daquele que aceita Jesus é conhecer as Escrituras sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz lá em João, capítulo 5, versículo 39, Jesus dizendo assim: examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que de mim testificam. Ou seja, irmão, quem quer conhecer Jesus não consegue conhecê-lo se não ler a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele convida você a conhecer a Ele mais profundamente. E como é que você vai conhecer, crente? Abre essa palavra que está na tua mão, tome dela. Você vai conhecer mais de Jesus. Quer saber o que Ele pode fazer por você? Quer saber o que Ele é capaz de fazer? Está aqui dentro, ó, examinando as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, nós sabemos que para se conhecer um escritor, é necessário que você leia a biografia dele. Não é assim? Quem estuda sabe que para você conhecer bem um escritor, saber o que ele fez, quando ele nasceu, o que ele praticou, é necessário pegar uma biografia daquele escritor. E com o Senhor Jesus não é diferente. Se o jovem de Deus, o homem e a mulher de Deus, ele quer conhecer mais do que o Senhor pode fazer, porque, irmão, não pode existir crente que não conheça o seu Senhor. Como é que eu posso dizer que eu sou cristã e alguém vem e me pergunta acerca da minha fé em Cristo e eu não sei expressar o amor que está dentro de mim? E como eu não sei expressar o milagre que Deus fez na minha vida, se isso acontece com você, hoje Jesus está te chamando. Quer saber falar da minha vida? Quer saber falar dos meus milagres? Examina a minha palavra, examina as Escrituras, porque nelas você vão ter vida eterna. Aleluia. Como é que eu posso oferecer vida se eu não conheço a vida eterna? Se eu não leio a Bíblia, se eu não examino as Escrituras, eu não consigo ter vida. E quem examina as Escrituras, aleluia, tem vida eterna. E não só vida eterna, tem firmeza, tem constância, tem fé. Louvado seja o nome do Senhor. É muito difícil você ver uma pessoa que é assídua na leitura da palavra, ela se desviar por qualquer coisa. Ainda que ela se enfraqueça, ainda que ela se entristeça, ela se firma, ela vai, ela vem, mas ela permanece, porque aquela palavra que ela leu, o Espírito Santo faz ela lembrar. Quando ela está desanimada, quando o homem e a mulher estão desanimados, a palavra de Deus vem sobre a sua memória e o Espírito Santo faz ele se lembrar das Escrituras. Aqui está o Espírito Santo neste lugar para fazer você lembrar da palavra de Deus, das Escrituras sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, maravilha, Deus. Glória a Jesus.
Irmãos, os discípulos, eles tinham muita dificuldade para entender a palavra de Deus. Vejam bem, irmãos, os discípulos, eles não entendiam a obra de Jesus, eles andavam com Jesus. Olha se isso não tem muito a ver com os crentes da nossa geração. Os discípulos viam os milagres, os discípulos viam curas, viam pessoas vomitando câncer, irmão. Os discípulos, irmãos, sabia que você vê uma pessoa leprosa perto de você, caindo aos pedaços, e de repente, num instante, num piscar de olhos, a pele se torna como uma pele de uma criança. De repente tem alguém que faz tempo que não anda do teu lado, e quando você olha, aquela pessoa está de pé. Os discípulos tinham essas experiências milagrosas, e era todos os dias, irmãos. Não era uma vez ou outra, não, era todos os dias. Mas por que eles não entendiam? Não entendiam as parábolas, eles não entendiam as curas. Quando Jesus falava para eles: olha, este templo aqui vai ser, aleluia, derrubado, mas em 3 dias ele vai ser edificado. Por que os discípulos não entendiam quando Jesus falava assim: olha, eu vou ser entregue nas mãos dos príncipes, vou morrer, vou padecer, mas vou ressuscitar? Por que? Vocês já pensaram já pararam para pensar nisso, igreja? Que eles não entendiam. Se você lê os evangelhos, o tempo todo os discípulos, eles davam mancadas e mais mancadas com Jesus. Jesus muitas das vezes tinha que repreender